Hoje, dia 26 de dezembro, ano 2025, mais um debate aqui na Rádio 88. Tema: eventos de virada nas igrejas. Isso é realmente importante? Olha, estamos chegando ao fim de mais um ano e com ele as tradicionais celebrações de virada realizadas por diversas igrejas. É um momento marcante em que a congregação se reúne para agradecer pelas bênçãos recebidas, buscar direção divina e renovar os votos de fé. Contudo, uma prática que tem despertado debates é a introdução de elementos que por vezes se aproximam de rituais quase supersticiosos. Uso de objetos simbólicos, decretos específicos para o ano novo e gestos que prometem garantir bênçãos. Os defensores dessas práticas argumentam que tais eventos são oportunidades para fortalecer a fé e demonstrar obediência às direções dadas por Deus para aquele período. O uso de símbolos e ações específicas, segundo eles, pode ser uma forma de manifestar fisicamente uma fé genuína. Um ato de comunhão e uma busca consciente por um novo começo. Além disso, muitos afirmam que o culto da virada é um momento especial para evangelizar e atrair novos membros, aproveitando o simbolismo do ano novo para falar da transformação em Cristo. Por outro lado, os críticos questionam até que ponto essas práticas permanecem ancoradas nos fundamentos bíblicos. Para alguns, o risco é desvirtuar o culto em direção a uma espécie de mercantilização da fé, onde ações humanas são vistas como determinantes para as bênçãos de Deus. Outros alertam para a possibilidade de uma espiritualidade superficial, onde elementos externos ocupam o lugar da verdadeira reverência e dependência da vontade divina. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: o que queremos saber na enquete? Qual o limite entre um culto saudável e uma prática supersticiosa nos eventos de virada de ano? Em eventos de virada, será que a igreja está ensinando os membros a dependerem de Deus ou a dependerem de rituais para atrair bênçãos? Eu vou pedir aqui ao pastor Felipe Cotrim para orar por nós nesse momento. Senhor Deus, te louvamos, pedimos que o teu Espírito nos ilumine e nos direcione, ó Deus, ao esclarecimento desse tema tão importante a nós. Que o teu Espírito nos conduza debaixo de graça, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho o prazer de receber pastor Carlos Coutinho, da Igreja Metodista Wesleyana. Tudo bem, pastor Carlos Coutinho? Tudo bem, pastor Dário, como é que o senhor vai? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui com o pastor Felipe, pastor Betinho, já entregando, né? Isso. Amém. Mas tá tudo bem, né? Graças a Deus. Pastor Betinho Ventura, Igreja Metodista em Conforto, Volta Redonda. Graça e paz, querido. Graça e paz, pastor Dário. Prazer estar aqui mais uma vez e poder conversar sobre um tema relevante e importante nesse final de ano aí. Prazer estar com esses apóstolos aqui. Amém. Pastor Felipe Cotrim, Igreja Batista Vale das Bênçãos. Seja bem-vindo, querido. Amém, graças a Deus, pastores, pastor Dário, vai ser um tempo proveitoso a nós aqui. Ok, nós vamos conversar aqui sobre o limite entre um culto saudável e uma prática supersticiosa nos eventos de virada de ano. Em eventos de virada, será que a igreja está ensinando os membros a dependerem de Deus ou a dependerem de rituais para atrair bênçãos? Pastor Coutinho, vou começar com você. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou contra a igreja fazer um culto na virada, você passar a virada de ano em oração. Esse aqui eu acredito que não será o nosso problema aqui, tá? Agora, eu entendo que o problema não é o culto da virada, é o que está sendo ensinado no restante do ano. Porque se o que está sendo ensinado no restante do ano são práticas supersticiosas, são coisas antibíblicas, o culto da virada será o que a igreja já pratica, tá? Então,
quem está ensinando superstição vai ensinar superstição no culto da virada. Agora, eu acho interessante que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu vi alguém dizer sobre a feitiçaria, e eu achei interessante que essa pessoa, ela disse o seguinte, que a feitiçaria, uma das definições dela é a tentativa de manipular a suposta divindade. Quando você faz uma coisa para manipular aquela suposta divindade. Ou seja, se eu der 3 pulinhos, o São Longuinho vai fazer algo. E às vezes nós traduzimos isso para uma versão gospel. Sim, se eu fizer roupa branca, ou se eu usar alguns adereços, se eu não for, eu vou perder uma bênção. Isso aí é errado. O senhor está tocando num assunto que eu gostaria de até saber da opinião dos pastores aqui presentes, se a cor, a roupa que eu visto ou aquilo que eu mentalizo pode mudar alguma coisa, né? No novo ano que se aproxima. Será que isso pode mudar? Bom, eu sei que o senhor vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o senhor tocou no assunto que será muito bom a gente conversar sobre isso, porque tem muita superstição nessa área aí e a gente está aqui para desvendar, né? Então, estamos aqui para desvendar. Pastor Betinho, com você. Qual o limite entre um culto saudável e uma prática supersticiosa nos eventos de virada de ano? Pastor Coutinho colocou muito bem aqui a fala dele, que se a pessoa faz isso no final do ano, né, a tendência a igreja já está muito contaminada com isso, né? Tá. Mas eu acho a questão de você usar isso de uma forma pedagógica, você usar dentro do que você já está ministrando, dentro de um equilíbrio, né, usando a palavra do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, não apenas um mero ato que vai mudar um ano todo errado, apenas um culto mudar tudo, eu não acredito nisso, claro, não tem como acreditar nisso. Mas o limite é saber, né, usar com sabedoria, né, pegar a data, o simbolismo, né, como você leu aí, os defensores, dentro dessa visão. Acho que o importante é você saber usar, porque é importante você cultuar o Senhor, é importante estar junto, numa data significativa do nosso calendário, né, do nosso cotidiano. Acho interessante você usar isso com sabedoria, sem que isso se transforme num misticismo, numa superstição, onde foge o seu compromisso como cristão, como pessoa. O culto tem que ser usado para adorar o Senhor. Né? E quando a gente adora o Senhor, a gente vira o ano dizendo: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça durante esse próximo ano? Não para buscar bênção apenas, é para se tornar bênção na mão de Deus. Então acho válido você usar isso dentro desse princípio. Olha, então já dá para entender o que o pastor Betinho Ventura pensa, que o pastor Carlos Coutinho também, mas eu quero agora saber o pastor Felipe Cotrim, porque a gente pensa o seguinte, né? Dentro dessa pergunta que eu estou fazendo aos pastores, faço também ao pastor Felipe, mas tem uma coisa na nossa mente. É aquele negócio de que tudo vai melhorar a partir do ano que vem. Agora tudo passou, todas as lutas, e agora, o ano que vem, o novo ano vai ser bem diferente. Será que é assim, desse jeito? Nem sempre. Nem sempre, né, pastor Felipe? Nem sempre. A verdade é porque nós vivemos e nos mantemos por ciclos, né? Então, fechamento de ciclo, a perspectiva de que você está encerrando um ciclo e que um novo ciclo está à frente, você tem a possibilidade, né, de amenizar as circunstâncias que não foram tão bem proveitosas ou questões que não foram bem resolvidas, numa perspectiva de que não, agora deixa isso para trás, eu vou começar um ciclo novo. Normalmente nós nos comportamos dessa forma. Mas eu entendo que um culto saudável é onde Cristo é o centro. Né? E eu não transformo os rituais, né, por meio de mecanismos onde coisas se colocam no lugar de Deus. Você acredita que sempre inicia um ciclo e começa-se outro? Você acredita nisso? Porque eu acho que isso é até saudável, não sei, posso estar errado. Gostaria até de ouvir os pastores com relação até à nossa mente humana, de entender, olha, agora eu estou começando um novo ciclo e vou esquecer as coisas que para trás ficaram. Será que isso chega a ser saudável? Eu acho dentro de questões da nossa vida mesmo. A gente se desgasta em certas situações, mas o nosso principal ciclo, que começou e não pode terminar, é a nova vida em Cristo. Exato. Jesus começou um novo tempo na nossa vida. Então, quando na vida profissional,
na vida, até ministerial, né, trabalhando especificamente na área da igreja, Deus de repente pode te dar um novo ciclo. Exato. Né, ministerialmente falando. Agora, em relação à sua vida, à sua nova natureza, não tem novo ciclo mais não. Já Exato. foi. É isso aí. Cristo é o seu novo ciclo. Cristo é o seu eterno ano favorável. Acabou, não Isso tem. aí. Vocês não tem pensam mais assim isso. também? O que o problema é você condicionar a vida com Cristo a épocas, né? Agora vai melhorar, na vida com Cristo continua. Embora eu ache interessante essa ideia de ciclos, né? Porque você vê, por exemplo, que em relação ao ano são 4 estações, de cerca de 3 meses cada, forma o ciclo e elas se repetem. Então eu acho interessante a gente aproveitar isso e para ensinar as pessoas, né, de que elas podem, nas suas vidas, não é vida espiritual, mas nas suas vidas materiais, nos seus planejamentos, elas saberem, olha, vai encerrar um ciclo, vai se começar outro ciclo, o que eu posso melhorar, eu vou aferir o que está errado com a minha vida, Exato. posso melhorar, isso dentro de uma questão saudável, mas não achar que se você for estar na igreja e estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, Deus então, O ritual certo, o né? ritual certo, a roupa certa, Deus então, quando você fez todos os mecanismos certos, Deus então vai fazer o que você quer. Exato. Aí esse que é o problema. Nós não somos contra, por exemplo, você passar o final do ano na igreja, nós gostamos. Eu amo isso, amo estar na casa do Senhor. Agora, o problema é você condicionar. Se você não estiver lá, você está lascado, o ano vai ser um ano de azar. Você vai entrar o ano com o pé esquerdo. Esse que é o problema. Pastor Felipe, diz aí. Quando Deus fala a Abraão, né, para sair da terra e para o lugar, ele está dizendo que o que estabelece a convicção da bênção é a presença, e não o ambiente. E isso é importante. Mas você sabe onde ouviu comigo que está inculcado na mente de muito crente que se não for na igreja, se não for do jeito, tem gente até que vai de roupa branca e etc e tal, para que a coisa flua bem. E a gente precisa desmistificar isso, quebrar esse tipo de coisa, ou não? Mas acho que a palavra do pastor Coutinho no início, eu acho que ela define bem isso. Se a pessoa, a igreja onde ela está, ela ensina isso de uma forma exagerada, onde o ritual ele vale mais do que o entendimento que a Bíblia diz, a verdade que a Bíblia ensina, vai chegar no final do ano e vai fazer isso, né? Exato. Não, ele não vai conseguir transformar não só a virada do dia 31, mas a Santa Ceia também. Ele não entende. Né? De repente eu posso estar enganado aqui, mas a sua igreja, 4 pastores aqui, o culto que mais enche é de Santa Ceia. Por quê? Porque é o dia que você vai comer o pãozinho, beber o suco? Que fica mais santo, né? Então, se santifica mais ali. Tá entendendo tudo errado, Estão entendendo errado, né? Exato. Bom, tá certo. Olha, já vocês vão tomar um cafezinho aqui, que a Meu Renatinha Deus. vai trazer. Não, Olha aí, tá chegando chegou. o cafezinho pra nós. É melhor que nós temos aí. Quem está assistindo pelo YouTube tá vendo a Renatinha, é o melhor que nós temos aqui e traz sempre um cafezinho para nós. Mas e se tratando, gente, de misticismo, a gente tem que tomar cuidado. Pelo que eu estou notando que vocês estão aqui nos ensinando através desse debate. A pergunta seria talvez redundante, mas vamos bater nela. Se é correto tratar a virada do ano como um tempo especial em que Deus age de forma diferente? Existe base bíblica para isso? Será que a crença de que o culto de virada determina o ano seguinte e reflete uma visão bíblica de Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês em particular. Eu passei toda a minha infância, adolescência e juventude passando de ano em ano na igreja. O Réveillon não poderia ser em outro lugar, porque se não fosse... É aquilo que parece que o pastor Coutinho falou, olha, ia ser um ano de azar. Na praia de forma alguma. Não, nem pensar, porque seria uma coisa mundana. Será que é correto tratar a virada do ano como um tempo especial em que Deus age de forma diferente, gente? Engraçado que essa época, eu acho que a ideia dessa... Não que só a época seja antiga, não. Não, mas era... Vê se eu consigo explicar. Era mais assim, se você não estiver no dia 31, Deus vai te punir. É mais ou menos isso. Vai te punir, né? É mais ou menos e isso. Hoje se você estiver na virada de ano, seu ano vai ser melhor. Entendeu? Assim, hoje é mais na ganância de ter. Sim. Naquela era mais no medo de pecar.
Eu acho que existia muito assim, se eu não vou, vai que Deus, tô lá na praia, lá vem, acontece alguma coisa comigo, Deus vai me punir. É verdade. Então, a gente acaba, a igreja às vezes fica, eu fico muito, assim, eu peço a Deus para dar graça para conseguir ensinar de uma forma, porque ou a gente pega na ganância ou pega no medo. Eu falei isso em alguns debates passados, que é o tripé da religiosidade: culpa, medo e ganância. Ou você vai por um caminho, ou você vai por outro, e quando os dois não dão certo, você vai na culpa. Aí, tá vendo? Ó, culpa porque você não passou a virada de ano na igreja. Você não tava lá. Exatamente. Você tava lá no Perequê, né? Tava na praia. Agora eu acho que onde tem um ensino saudável, eu creio que nas igrejas de vocês aqui não tem esse problema. Porque tem um ensino saudável, as pessoas sabem. Por exemplo, existem casos de pessoas que condicionam, né, ao membro, põe aquele terror para que o membro ele tenha que estar lá. E às vezes o membro fala: pastor, eu vou ficar com a minha família que mora numa cidade praiana. Sim. Né? Faz tempo que eu não vejo a família. E a pessoa proíbe. Sim. Não, tem que ficar na igreja. Gente, ele tem que ficar com a família. O que importa é a vida dele com Deus, como ele anda com Deus. Se a gente colocar o culto da virada como culto essencial, nós vamos estar idolatrando um culto e tirando Deus de cena. Muito bem. Essencial é Deus, é o Senhor das nossas vidas. Existe até um texto, o apóstolo Paulo falando sobre a questão dos fracos e dos fortes na fé, e ele diz assim, versículo 5 do capítulo 14 de Romanos: há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, que o faça para o Senhor. Assim também, aquele que considera todos os dias como todos os dias, né, ou como dias iguais, que também o faça para o Senhor. Amém. Ou seja, não coloque aquilo como um dogma para os outros. Exato. Porque às vezes a pessoa, não, para mim serviu. Eu, na minha vida cristã, eu passei uma vez só fora da igreja, que foi na praia com o Jocum, lá em Copacabana. Tá? Embora o motivo, né, seja evangelismo, não foi uma experiência legal. Eu sinto falta, mas é uma coisa minha. Eu não posso pegar, a partir de agora, fazer uma doutrina. Olha, igreja, se não for na igreja, não serve. Né? Então, o grande problema é esse. Então é interessante a gente estar falando sobre isso, e a gente tem muita responsabilidade, né? Vocês são pastores, nós somos pastores, e temos muita responsabilidade para com as ovelhas, que é do Senhor Jesus. Não é nossa. Exato. A gente precisa entender isso. E aí tem que tomar cuidado para não sermos controladores dessas ovelhas, da vida delas. E é por isso que é bom a gente até tocar um pouco mais nesse assunto, porque às vezes alguns líderes, eles colocam medo, né? Como já foi falado aqui, colocam medo no povo, dizendo: olha, você que não vem, cuidado, porque o ano que vem pode ser isso, pode ser aquilo. Quando a pessoa acha por bem viajar com a família ou receber membros da família para estar, como é que vai ser o culto de vocês na igreja lá onde vocês pastoreiam? Vai ter culto, todos irão, ou irão só a metade, ou algumas pessoas, ou vocês são daqueles que falam: se não ver, a coisa vai ficar feia. Hein? Ei, pastor Betinho. Eu sou daqueles mesmo que tenta mostrar que estar no culto é uma consciência mesmo de comunhão, mas se você precisou ter comunhão, de repente, com a sua família, ela vai ser mais importante que você estar num culto. A minha preocupação é que a ovelha esteja tão bem discipulada que ela consiga estar até num ambiente mais difícil, de repente com a família lá, não vai ter culto lá na casa, mas ele vai estar lá sendo uma coluna lá para estar orando pela família. Então a nossa preocupação maior é que os servos do Senhor sejam santos onde for necessário eles estarem. Aqueles que não precisam estar de repente junto com a família toda vai para a igreja, legal, também acho legal onde conseguir fazer o culto, porque a gente vai trabalhar o tema do próximo ano, vai trazer uma reflexão e um momento de comunhão, isso é importante.
Agora, obrigar, eu não posso fazer isso, porque nem Deus me obriga a fazer nada. Quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? E eu não posso cair no erro de como o Felipe disse aqui, né? De usar algumas artimanhas para tentar prender a pessoa, o medo, a culpa, né? Qual outra A ganância, né? Eu tenho que ter argumento de que vale a pena estar em comunhão. Vale a pena estar aqui. De repente, você não vai viajar. Olha só como vai ser bom a sua igreja, na qual você faz parte, vai estar aqui no momento de virada. A gente passar orando, clamando, colocando diante de Deus as nossas vidas. Então, eu acho que a gente tem que convencer, não obrigar ninguém a fazer nada. Eu também penso que entra muita perspectiva do pastor nesse sentido, que acho que seria até um outro debate. Porque muitos líderes se movem pela perspectiva da foto do Instagram. A igreja cheia. A igreja cheia. Nenhum líder gosta de igreja vazia, exato, né? E isso é muito importante porque onde de fato está a importância de congregar? É realmente como são os valores que foram abordados pelo pastor Betinho, ou de eu ter aquele ambiente cheio, aquela foto legal, aquela coisa de divulgação, olha aí o meu culto. Porque a liderança, no que a gente vai conversando e percebendo, muitos são os que estão se movendo por esse caminho, né? Com a perspectiva, a foto no ângulo certo do Instagram para falar que a igreja não está vazia. É um marketing, né? Para você. Marketing, né? E é interessante, Dário, nós não somos contra o culto que se faz na virada do ano, deixar bem claro isso aqui. Com certeza. Tá? Nós fazemos lá em Piraí, é o primeiro ano, é o terceiro ano que eu estou lá. Primeiro ano a liderança não quis fazer, que era um ano, né, que eu estava entrando, eles não quiseram fazer. Certo. E depois a gente começou a fazer. Eu costumo terminar 00:05. Por quê? Porque aí eu estimulo, olha, se você está com família, traz a família, se puder, os visitantes, e depois você vai, né? Terminou 00:05, alguns irmãos gostam de ficar lá para jantar, outros irmãos gostam de ficar com familiares que vieram. Sim. Então a gente tem essa flexibilidade, até para a pessoa não ir. Porque também é um problema que, às vezes, final de ano, Natal, para algumas pessoas que tiveram perdas durante aquele ano, são momentos difíceis. Muito difícil. E o pastor tem que dar um espaço para a pessoa não querer. Exato. Porque tem gente, às vezes, que não quer, tá num luto. Sim. Tá num momento difícil. Bem lembrado isso, Ele pastor não quer. Coutinho. Bem lembrado. Por exemplo, eu passei um momento na época da minha vida, eu estava com uma depressão, que eu ficava assim, eu não aguentava ouvir fogos. É um sinal de alegria, aquilo me irritava. Sim. Então tem pessoas, então a gente tem que respeitar também o momento das pessoas. Porque essas datas é que aguçam mais, que trazem mais à tona esses sentimentos de perda, de dores, seja elas quais forem. Então a gente tem que respeitar, muito bem lembrado aqui pelo pastor Coutinho. Agora, dentro dessa visão de ter um culto realmente saudável, parece que a gente inverte um pouquinho os valores, né? Nós não deveríamos enfatizar mais a necessidade de arrependimento, de santificação, promessas de vitórias imediatas e bênçãos materiais seria bom também, ou somente a primeira que eu falei na área espiritual, hein, gente? Eu penso que o pastor Coutinho ele trouxe uma boa análise, que é o seguinte: é um ensino que você compartilha durante todo o processo de discipulado, na pregação, no ensino, porque arrependimento e santificação são valores atemporais. Não preciso de um culto específico para abordá-lo, né? Ou eu posso, obviamente, tratar dessa temática de uma forma específica, mas eu entendo que esses assuntos, assim como outros que compreendem os valores que são inegociáveis de Deus e da fé, eles são transmitidos cotidianamente, né? Obviamente que eu sempre falo lá na igreja, a gente tem um culto da virada lá também, né? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Então eu sempre trabalho nessa perspectiva. Nós estamos aqui para comunicarmos os feitos do Senhor, para agradecermos, né, tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que nós experimentamos, o nosso crescimento, as áreas que precisamos aprimorar e aperfeiçoar no Senhor, mas sem essa superstição,
né, de usarmos desse momento para determinarmos algo, né, ou para falarmos que isso vai condicionar aquilo que é bom ou aquilo que não seja tão bom assim. Vocês têm o costume de lançar o tema para o próximo ano, quando chega assim no culto de virada? E sei eu, essa coisa de lançar o tema eu acho muito legal, muito importante mesmo, porque já aguça um pouco até a visão espiritual da igreja com relação ao trabalho. Seria, vocês acham ótimo isso? Eu tenho o meu tema fixo. Da minha forma de trabalhar como pastor. Sim. Eu gosto de trabalhar, né, adoração e comunhão. Adoração e comunhão. Né, como um wesleyano, né, metodista, né. Mais wesleyano do que o wesleyano? Não, mais Wesley. Acho que mais metodista. Mais Wesley, menos Coutinho. Atos de piedade e atos de misericórdia. Wesley falava que a nossa vida se resumia nesse ato de adoração e comunhão. Então, eu tento mostrar para a igreja que meu foco é esse. A nossa igreja, a primeira região onde tem o bispo Paulo Rangel hoje, ele gosta de fazer isso. Então, a gente pega a ideia que ele traz, a gente trabalha o ano sobre o tema que ele traz para a região. De uma forma didática, de uma forma pedagógica, acho legal. Não uma forma de decreto, né? Porque não tem como. Quem somos nós para decretar alguma coisa? Com certeza. Né? Mas a gente trabalha, né? Ele vai trabalhar agora no próximo ano, o ano dos frutos, para destacar a necessidade de frutificar, para a gente se avaliar se os nossos frutos estão vingando mesmo, acontecendo, tal. Mas mas é interessante, desculpe cortar, mas não é interessante enfatizar a necessidade de arrependimento, de santificação? Não. Então, aí tem que ser, tudo que você for colocar como tema, ele tem que estar linkado a isso. A gente crê nas promessas do Senhor, né? A gente crê, só que as promessas acontecem com arrependimento. Se você se arrepender, as promessas vêm. Né, aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, você vai estar apto a tomar posse daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Agora, se eu tento encurtar caminho, se eu faço você viver uma vida de qualquer jeito e vai conquistar as suas promessas só porque você participou de um culto, eu tô pregando o que para você? Esquece os outros e só vai na virada. Só vai na virada. Pastor Dário, eu penso o seguinte, lógico, o Espírito Santo, ele não trabalha numa linha de montagem da maneira igual para todo mundo. Tá? Ele não trabalha no atacado, é no varejo, é no particular. Então, às vezes o pastor ele pode ter uma direção para a igreja dele que no culto da virada, isso é um exemplo aqui, ele possa pregar uma mensagem de arrependimento, raça de vibra. Pode ser. Mas eu, por exemplo, entendo que uma boa mensagem para você pregar no final de ano é uma mensagem de esperança. Porque, queira ou não, um ciclo está se encerrando. Né? Se encerra nas empresas, não é? Se encerra nos colégios, muda de série. Isso aí. Então, eu acho que uma mensagem de esperança, ela não perde o seu lugar. Né? Eu acho muito importante. Acho que é meio relativo, né? Porque vai que seu ano deu todo errado. Então, mas aí eu estou te falando. Por isso eu estou te falando. É o Espírito Santo que vai decidir, que pode ser que você vai pregar, por exemplo, lidando com os fracassos que você teve. Exato. Vai ter que pregar uma mensagem assim, lidando com os meus fracassos. Pô, a gente aprende até com os nossos fracassos, né? O que esse ano eu fiz, né? O que esse ano não funcionou para a nossa igreja. Pode ser que o Espírito Santo dê uma direção que eu acho interessante. Mas acho interessante, de repente, eu acho que a ideia seja você falar, você falar mais de essência do que mais da mudança interior do que você alcançar alguma coisa, né? Eu acho que às vezes a igreja, às vezes a gente ganha os ouvidos das pessoas falando de coisas materiais, sabe, de coisas passageiras. Quando a gente fala de transformação de vida, arrependimento, tá ligado a isso, uma mudança de vida. Sim. Ontem na igreja eu preguei. A gente tá trabalhando o tema discipulado lá na igreja e falei: será que o discipulado tem feito de você uma pessoa melhor? Você está sendo uma pessoa melhor? Porque não estou falando que ser um bom profissional, um bom ministro, um bom pregador, um bom cantor, um bom sei lá o quê. Eu estou perguntando se você é uma pessoa melhor no discipulado do Senhor. Então, chegar no final do ano e fazer essa perspectiva, fazer essa avaliação, examinar a si mesmo. Será que eu sou uma pessoa melhor ou sou o mesmo? Né? Se eu olhar lá para a minha conversão, ainda carrego coisas, resquícios de quando eu estava no Egito ainda. Então, eu acho assim, voltando ao que o pastor Coutinho disse no início, o que eu tenho falado nas minhas ministrações, o que a minha igreja tem escutado, é um evangelho de facilidade, de apenas ritual, porque parece que Deus ele precisa de um ritual, Deus não precisa de culto. Deus é suficiente, sabe, né? Perfeito, imutável, pleno, imutável. O culto é para nos ajudar.
E se eu uso o culto de forma errada, se eu vou lá ao invés de me entregar, eu quero que ele me entregue algo, então eu acabo destoando e perdendo o foco. E hoje o que a gente vê nas igrejas é um foco exagerado em promessa sem arrependimento. Exato. Isso aí é... É só uma coisa aqui que eu acho interessante, vou deixar o pastor Felipe falar, mas rapidinho. São os temas, né? O ano da conquista, o ano disso aqui, o ano... Eu nunca vi um ano da santidade, o ano do arrependimento, né? O ano da prova. O ano da... O ano da luta. Eu não vou entrar numa igreja dessa com o ano da prova. Ué, mas você passar tem que ter prova. Exatamente. Ué, é o ano da prova, você tem que passar por ela. O ano da prova. O ano do deserto. Eu acredito que a temática, ela, independente de qual seja, ela tem que abordar os princípios e valores do Evangelho. Sim. Lá na igreja nós tivemos o ano do fundamento, né, falando sobre a importância de estarmos alicerçados em Cristo. Esse ano a gente está indo para o ano do florescer, é a estação de amadurecimento na fé. Então toda a nossa abordagem ela vai partir sempre dos princípios do ensino de Jesus. Bacana isso, legal. Muito bem, legal mesmo. Bom, gente, vamos lá, vamos dando sequência aqui ao nosso debate. O tema eventos de virada nas igrejas, isso é realmente importante. Está comigo aqui pastor Felipe Cotrim, pastor Betinho Ventura, pastor Carlos Coutinho. E a gente já falou sobre isso aqui, mas eu gostaria de bater um pouquinho mais nesse ponto, que eu acho muito interessante, porque eu já vi muito disso. É por isso que eu quero falar um pouquinho mais, né? A cor da roupa. A cor da roupa. Pedir que os membros vistam roupa branca nessas ocasiões é uma forma de se adaptar ao mundo que acredita que a cor da roupa tem poder de influenciar a qualidade do ano novo. Antes que vocês me falem sobre isso, quero falar que toda a noiva, quando entra na igreja, entra de branco. Né? Se é superstição ou não, etc e tal, mas a gente exige que entre de branco. Entrar no ano novo de branco, né? Seria superstição também, gente? Se entrar de roupa preta não vai dar certo. Roxa, então, nem pensar. Quero saber de vocês isso daí. E você que está em casa, está nos ouvindo, gostaria de saber a sua opinião também. O que você pensa a respeito disso? O mais experiente aqui da mesa vai falar, pastor Carlos Coutinho. Eu fiquei imaginando, tem uma palavra do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, falecido pastor Batista. Ele dizia de uma noiva que desistiu do casamento por causa do vestido. Ela disse que a culpa do mau casamento que ela teve foi o vestido que ela entrou. Era branco? Era. Então, ou seja, transfere responsabilidade, né? A gente coloca uma roupa branca e um ano é um bom ano, ou é a roupa branca. E se o ano não for bom? E aí? Aí o problema é o quê? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa superstição. Né? E avisar o povo, né, que o que importa é Cristo, que Cristo é o centro, Cristo é a nossa vida, é o Evangelho. Aí de novo eu volto, o crente que está recebendo o alimento de maneira correta durante todo um ano, ele não vai cair nessa baela. Ele vai num culto de final de ano porque ele quer estar com os irmãos, com a comunidade de fé. Ele decidiu passar com a família de fé. Ele decidiu estar ali com o Senhor. O Senhor pode ouvir oração de culto da virada, né, gente? O coração contrito e quebrantado, Deus não despreza até no culto de virada. É verdade. A pessoa no culto de virada orou e se quebrantou. Deus ouviu porque Deus ouve, não é porque é o culto de virada. Deus ouviu o coração dela e é bom. Eu acho que Deus se agrada quando vê o povo dele reunido, né? Fechando um ciclo. Mas a gente não pode colocar isso como uma coisa mística. Tem que dar liberdade para as pessoas passarem com seus familiares, para as pessoas viverem o evangelho onde elas estiverem. E olha que todos nós, o senhor faz também culto de virada? Olha, esse ano não. Nem o ano passado fizemos. Mas já fez. Mas já fiz muitos. Hoje nós preferimos fazer o seguinte, no domingo, né? Como vai ser no meio de semana, no domingo a gente fecha, como no Natal, Ano Novo também, e damos permissão, damos tranquilidade para que os discípulos passem com as suas famílias. Legal, né? Bacana. Entendendo? Isso é bom. Mas eu não sou contra, não. Eu gosto, viu? Eu amo isso. Fala, pastor Betinho. Não, a questão da roupa, né? Eu acho, às vezes, você transferir
a sua mudança interior para as coisas lá de fora. A gente se sacrifica às vezes, a gente paga promessa, a gente sobe monte, a gente faz jejum, mas não muda o lado interior, a mudança interior que vai fazer a gente desfrutar de promessas. Então não adianta vestir branco, amarelo, preto, o que for, não vai mudar. Agora, se a sua igreja vai fazer o culto na virada e decidiu todo mundo ir de branco, porque vai ser a camisa lá com um dizer lá dentro de um propósito pedagógico lá da igreja, beleza, não vejo problema, branco, amarelo, o que for. Não pode associar, olha, o branco traz isso, o amarelo. Não, pelo amor de Deus, gente. A paleta de cores hoje. Paleta de cores. Se for com propósito evangelístico, né, para quem é de fora, né? Sim. Aí usando a rede social, sei lá. Né, você tocou bem, pastor Felipe, a questão de você, às vezes você não cai pelas questões místicas, mas cai pelo ego, né? Exato. Não sei se, cai pelo a vaidade, né, de mostrar a foto com a igreja cheia. Né? Hoje, os cultos de virada que a gente faz, a gente não dá o número que dava antigamente lá atrás. Sim. Hoje mudou, muita gente viaja. Não é errado, não. Até dia de culto normal, até dia de ceia, o pessoal falta, não vai, fica metade da igreja, etc e tal. Então a gente não pode se controlar o nosso ministério, avaliar nosso ministério pela quantidade de pessoas que tem na igreja. Eu acho que até um próximo debate. Será que as pessoas ainda gostam de culto? Não, mas é uma realidade. É porque muitas pessoas às vezes pegam o texto lá de Hebreus 10, 25, né? Não deixem de congregar. E colocam ali uma imposição e sem atribuir o valor e a importância de congregar. Mas voltando aí, pastor Betinho e pastores, concluiu já? Não, já. Você não acha que as pessoas, quando se convertem, elas vêm com a mentalidade daquelas religiões que elas serviam antigamente, isso não foi quebrado por falta de um discipulado? É a confusão de fé e crença. Porque muitas pessoas elas misturam o entendimento de fé com crença. As superstições, as convicções, sejam elas geradas aí pelo contexto familiar, pelo contexto cultural, e elas trazem essas crenças, essas superstições, tratando-as como aspectos de fé. Né? Se eu deixar de fazer tal coisa, eu vou ser punido por isso, ou se eu fizer tal coisa, eu vou ser abençoado por isso, e esquecendo-se que a fé, o pilar dela é Cristo. E como é que fica a questão da metanoia, da mudança de mente na conversão? Parece que não. Se a pessoa vem com toda essa carga e continua querendo impor essa carga na sua vida cristã, é complicado isso. Eu uso uma frase aqui de John Wesley que eu usei lá ontem para falar sobre isso, que a conversão, né, ela tira você do mundo, mas a santificação tira o mundo de você. Olha, esse é forte mesmo. Muito bom. Sabe, Deus. Então, acho que falta, às vezes, a pessoa se converteu, se batizou, entendeu que precisava nascer, mas aí que ela foi ficando na igreja, ela foi se adaptando as suas crenças a essa fé em Jesus. Então, antes eu tinha as práticas, mas a prática que eu tinha era num Deus, né, um Deus pagão. Agora não, agora eu vou usar as práticas com Deus verdadeiro. Mas Deus não está querendo esses rituais, Deus está querendo que você entenda e viva essa nova natureza. Então, se a pessoa não tirou essas coisas carnais, esses rituais que apenas te enganam a pessoa, ela vai praticar isso dentro da própria igreja, onde Jesus é contra isso e a gente acha que Deus está querendo isso, né? Rituais, não entender o que ele significa. Eu repito, a gente não faz isso na virada do ano só não, a maioria das igrejas a gente vê, as pessoas fazem isso no culto de Santa Ceia, eles vão no culto de Santa Ceia e acham que a vida vai mudar só porque bebeu suco e comeu pão, sabe? Eles não discernem o corpo, eles não entendem o significado daquilo. Eu sempre falo na igreja, olha, o ritual, o memorial, a gente agora faz uma vez por mês, mas o que ele significa é que tem que ser feito a todo momento. O que a ceia significa para você? Tem que ser feita a todo momento. A ceia, o memorial está aqui para a gente. Opa, caramba, eu estou fazendo errado. Uma vez por mês. Mas todo dia eu tenho que fazer isso. Todo dia eu tenho que viver o que a mesa significa. Agora, eu não vivo e vou lá no domingo, primeiro domingo, no caso da minha igreja, vou na igreja e passo o mês inteiro fora. Sabe? Até parece que esse suco de uva tem poder ser. Rapaz, não, meu Deus, não, entendeu errado, Cara, você está entendendo errado. Isso aqui é um ritual pra gente. Opa, é para ser.
focar. Opa, será que eu tô vivendo ao redor da mesa com a mente lá do mundo ainda? Deus me tem misericórdia. Ontem eu falei, examine a si mesmo. Examine a si mesmo, olhe para você. A mesa tem que fazer você olhar para você e ver, Deus, eu estou fazendo da mesa uma mesa mais para o mal do que para bem. Paulo diz isso lá em Coríntios capítulo 11. A reunião de vocês é mais para mal do que para bem. Exato. Né? Então a mesa de vocês é mesa de demônio. É uma coisa interessante, que a vida cristã é uma vida de constante aprendizagem e transformação de mente, como diz aqui, né? Que a gente não deve se conformar com este século, com este mundo, aquela forminha de praia, né? Não deixar que esse mundo te conforme, mas que a gente tem que se transformar pela renovação da nossa mente. Eu não sei se você já tem essas experiências, ou de repente é só comigo, que às vezes você faz tanta besteira, assim, pensa coisas, e você fala, rapaz, eu já estou tanto tempo no evangelho, parece que eu regredi. Eu falei, meu Deus, aí você tem que... Hoje, por exemplo, eu vindo para cá, bati numa moto, ali na Beira Rio, né? E aí eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Deixei de orar? Deixei de fazer? Mas eu estava desatento, entendeu? A culpa é minha. Então a gente precisa constantemente estar buscando no Senhor, não se conformar com esse século, através da leitura da palavra, porque, irmãos, se a gente deixar de frequentar a igreja, a comunhão, como dizia o Wesley, é um meio de graça. Quando a gente fala igreja, nós não estamos aqui defendendo a instituição, não é isso não. É a comunidade de fé reunida em nome de Cristo. É um meio de graça, traz bênção para a vida. O corpo de Cristo reunido é bênção para nós, nos ajuda. E a gente precisa de igreja, a gente precisa da leitura da palavra. Porque nós mesmos que às vezes um achamos que de temos fé, experiência, né? Que fortalece. A gente se vê, parece que a gente é... O novo na fé dá aula pra gente. Calma, não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu quero estar dizendo isso. É porque a gente tem um crescimento, mas tem que ter um crescimento sem retroceder. Não é? Porque vai lá, tenho 30, 40 anos no evangelho. Mas e aí? Está retrocedendo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não é? Então, boa palavra essa do pastor Coutinho. Mas vamos lá, gente. Então, a cor da roupa não tem influência nenhuma na qualidade do ano novo? Não, até porque, se a gente for falar biblicamente de cor de roupa, tem que falar para o José com a túnica de várias cores, né? Depois disso, ele foi vendido, passou um mau bocado. Se era para dar certo, tinha que dar. Tinha tudo, exato. Tinha várias cores. Várias cores, né? Vai que uma e vai dar certo, né? Algo que eu vou tocar aqui, que já foi polêmica em debates aqui na Rádio 88 sobre os atos proféticos, viu? Os atos proféticos feitos em algumas igrejas para alcançar bênçãos no ano novo. Não seria uma forma gospel daquilo que outras religiões fazem, como, por exemplo, pular 7 ondas? Hein, gente? Bom, eu não sei se isso vai ser polêmico aqui entre vocês, mas eu gostaria de ouvi-los com relação a isso, hein? Olha pra lá. Dá um silêncio. Eu não sou uma pessoa que faz essas questões de atos proféticos, mas eu conheço pessoas, pastores que fazem, e eu não entro nessa seara. Né? Para mim, eu gosto de pregar a palavra, de ensinar, mas eu quero saber a sua opinião. O discipulado. Eu não entro nessa seara, mas eu gostaria também de ouvir e vou dar a minha palavra depois. Então pode deixar. Bom. Pastor Betinho. Não, eu não acredito que funcione dessa forma, entendeu? Não. O que eles chamam de ato profético, ele tem que ser, de repente, um direcionamento pastoral dentro do pacote de que está ensinando, sabe? Aí sim, olha, vamos, sabe, dentro de uma ideia, de uma caminhada, não tem como eu resolver um problema apenas com um ato. Se fosse assim, seria uma guerra, meu irmão. Um decretando vitória daqui, de lá, ia ser uma coisa de louco. Então, eu acredito que isso não funcione. Agora, dentro de um propósito, o pastor, vamos supor, o pastor ali ensinando, caminhando a igreja para comprar um terreno, por exemplo. E aí a igreja se organizando e falando, esse ano a gente vai conseguir, vamos, para dar aquele ânimo, estimular a fé. Aí, ok, agora você decretar, dar 18 voltas, 38, 21, sabe, esse negocinho eu acho que é perigoso, sabe? Muito perigoso mesmo, porque isso pode gerar uma frustração, né? E que tem de gente frustrada, não é brincadeira, dessas questões. Porque desassocia, não é só ter o ato certo, é só ter o ritual certo que vai dar certo. Não é, tem que ser a vida certa, tem que ser o propósito certo, porque se a gente tiver certo, até se quando der errado, a gente vai ser abençoado.
né? Eu tendo a minha vida transformada, se eu não conseguir o ano da vitória financeira, continuo sendo crente fiel, porque essa situação financeira que não se resolveu, Deus me ensinou mais coisas, como é que eu sou dependente dele. Então eu sou mais preocupado em ensinar, em discipular, do que fazer atos isolados, achando que vai resolver um problema e não vai. Eu sei que chama atenção, isso dá status, né? Mas eu não sou de fazer isso, não. Pastor Felipe. Eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado para não transformarmos as práticas espirituais em movimentos supersticiosos, porque sempre é melhor obedecer do que sacrificar. A nossa fé está centrada em Cristo. Em Cristo Jesus apenas, né? Como o pastor Betinho disse aqui, eu também compreendo dessa forma. Eu posso me mover com a igreja dentro de uma perspectiva daquilo que a gente está trabalhando, agora sem criar esses movimentos de superstição, deixando ou tirando Cristo da essência central do Evangelho. Muito bem, né, pastor Coutinho? Eu quero ouvir ele. Não, Deus, olha só, eu entendo que olha só, eu entendo que pessoas fazem atos proféticos, elas fazem bem intencionadas, muitas delas. Deus nunca falou comigo para fazer um ato profético. Rodear o meu bairro. Se ele falar para mim para rodear, e eu tenho certeza que é de Deus, eu vou fazer. Eu não tenho crise com isso. Não tem problema. Eu não tenho crise com isso. Agora, nunca falou comigo. Ele nunca falou, olha, faça um ato profético. Eu acho muita responsabilidade da pessoa falar que Deus falou alguma coisa que é incoerente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu entendo o que o pastor Betinho disse de você estimular a fé das pessoas. Agora, ter o cuidado de falar o que Deus não falou. Então, se Deus falou, amém, ele vai validar. Entendi. Se Deus não falou, eu não tenho problema nenhum com o ato profético. Deus falou, tem certeza que é o Senhor que está falando, então ele vai dar a validação daquilo. O problema de transformar a exceção em regra. Sim. Né? Porque o ato profético não é a temática, mas a boa parte daqueles que o fazem pegam situações específicas da Bíblia e transformam aquilo que é esporádico em regra. E atribui ou usa daquilo como uma ferramenta, um amuleto, sei lá, ou um movimento para manipular Deus por meio daquela ação. Que aí é uma feitiçaria, tentar manipular Deus. E trazer, às vezes, uma novidade, que o pessoal gosta disso. Né? Por exemplo, se Naamã teve que pular 7 vezes no rio, tem um significado, tem um valor significativo para aquilo, tem uma questão ali por detrás. O rio, quem era o general, tem todo. Agora, Deus manda dar 7 voltas. Mas, meu Deus, para que eu preciso dar volta? Não, eu preciso de coração quebrantado. Eu preciso de gente convertida. Aí, meu irmão, eu faço a nação. Por exemplo, eu acredito mais em pessoas quebrantadas se arrependendo, vai transformar a cidade, do que eu ir para as entradas da cidade, levantar a mão e orar. Para mim não faz sentido. Vamos para a entrada da cidade e orar para Deus tirar o tal mal. Não, cara. A gente ora para Deus tirar. A gente ora em casa, onde for. Agora, não é o fato de eu levantar a mão. Deus, eu levanto a mão para dizer, Deus, quebranta os corações. Porque eu não vou orar para essa nuvem cinzenta sair. Eu vou orar para os corações se arrependerem. Deus, haja transformação, conversão. Aí mesmo a cidade se transforma. Não levantar a mão para Deus expulsar. Já vi gente declarando isso. Isso não faz muito sentido para mim. Betinho, é que eu estou te falando. Se Deus falou para a pessoa fazer, aí eu penso assim, se ela tem uma direção de Deus para fazer, orar sempre é bom. A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Se você está fazendo com uma direção de Deus, a questão é uma direção de Deus? Se não for, então não faça. Eu nunca tive direção de Deus para fazer um ato profético. Porque às vezes é modismo, né? Porque pois é, porque o fulano fez lá, deu certo lá na igreja dele, ele fez, eu vou fazer. Não. É transformar de novo a exceção em regra. Sim. E aí a questão, acho que o primordial que fica Deus mandou fazer. Deus mandou dar a volta, mas o muro lá de Jericó, ele caiu por causa das voltas ou por causa da obediência do povo fazer o que Deus falou? Sim. Por isso que eu digo que sempre é melhor obedecer do que sacrificar. A gente vai rodear essa cidade tão forte, a gente não tem nada, a gente não tem instrumento, a gente não tem arma, a gente tem instrumento, então toca a trombeta, meu irmão. Exatamente. O que vocês têm aí que vocês vão fazer, confiando em mim. Agora, né, a gente quer pegar lá de trás e trazer para hoje, a não ser que Deus queira ensinar algo para alguém. Um propósito, um projeto que pertence a Deus. Né? Agora,
Só acho que o mais importante é transformação de vida. Para Sim, mim, é transformação com de certeza. vida que vai fazer o ano mudar, vai fazer a cidade melhorar, vai fazer o culto ficar melhor. Isso aí. Imagina um culto de gente sarada, madura fazendo um culto. Meu irmão do céu. Agora imagina um monte de pedinte. A gente só vai ter um louvor maneiro, vai ter gente, né, querendo agradar a Deus com culto, mas a mudança de vida nada. Então, às vezes tem culto de virada, né, fervendo de gente na igreja, mas todo mundo querendo apenas o resultado. Nós não. Você, né, quem estiver nos ouvindo, faz um culto lá, minha igreja lá reuniu 20 pessoas, mas 20 pessoas que estão lá compromissadas de ter aquele momento de comunhão, de lutar pela igreja no próximo ano, de ajudar o pastor. Pô, é isso que a gente quer. Acho que o nosso sonho é esse. Ô, gente, falamos sobre isso, mas eu gostaria que vocês dessem mais uma pincelada sobre escolher um tema para o ano novo. Vamos lá. Ano da Vitória. Seria uma prática saudável ou frustrante para alguns, né? Porque às vezes o ano não seja ano da vitória, a pessoa perde filhos, perde esposo, perde esposa, perde isso, perde aquilo. Quando chega no final do ano, esse foi o ano da vitória. Aí ele vai ver, será que foi vitória mesmo? Será que é legal isso, pastor Carlos Coutinho? Como eu já falei, eu não escolho, não trabalho com temas, né? Você mas não eu não trabalha. vejo, eu sinceramente, não é porque eu estou em cima do muro, não. Eu não vejo problema pessoas que trabalham. Eu Com só não tema, tenho essa né? direção de trabalhar com tá temas. certo, Eu prefiro tá certo. pregar a palavra, né? Mas pode ser uma estratégia pedagógica. Eu não vejo problema nenhum, como foi brilhantemente falado pelo pastor Felipe aqui. Certo. Tá? Não Não, tem vejo problema, né? não vejo problema. Tá Agora, certo. quando tem um ensino, o ensino acontece durante um ano, essa pessoa vai entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Romanos 8, 28. Como eu não sei. Mas ali está dizendo que vai cooperar para o bem. Então, quando você ensina a pessoa a depender do Senhor e saber que o Senhor está no comando da história, mesmo diante de um momento difícil, ela vai confiar no Senhor. Muito bem. É isso aí, pastor Felipe. É isso aí. E com certeza a pessoa ela vai sempre se frustrar quando ela depositar a sua perspectiva em coisas, nas pessoas e não no Cristo. Porque eu falo que são duas gerações, é a geração de Jacó e a geração de Abacuque. A geração de Jacó é aquele momento em que Jacó está lá, se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me livrar do meu irmão, se o Senhor me abençoar, aí então o Senhor será o meu Deus. Aí vem Abacuque, que é outra geração, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Perspectiva correta na pessoa correta. Maravilha, pastor Betinho. Então, eu não vejo problema você, às vezes, usar o ano da vitória, por exemplo. Certo. Desde que isso não seja pregado de forma irresponsável. Sabe? Isso seja pregado com responsabilidade, dizendo que em algumas áreas da sua vida, em Cristo Jesus, você vai ter vitória. Você já vive uma vitória, a vitória da cruz tem que sobrepor todas as coisas da sua vida. E você enfatizar isso. Cristo tem que ser o destaque dessa, seja ano da vitória, ano da conquista, desde que você destaque que a maior conquista, a maior vitória é Cristo na sua vida. Maravilha, Eu acho que não tem problema. Maravilha. E dentro dessa perspectiva, você pode ser o ano da vitória, né, em algo profissional, até pode, mas dentro de algo responsável, não ensinando atalhos, ensinando o compromisso mesmo de fazer isso sério. Eu acredito que possa trabalhar. A questão toda é a motivação, né? Que tem que tomar cuidado. Isso aí. O ensino ele é fundamental. Esse ano a gente trabalhou o ano do pertencimento, falando sobre Certo. pertencer ao reino de Deus, pertencer ao corpo de Cristo, pertencer à igreja local, falando de comprometimento. Então acho que o que vai determinar aqui não é nem a proclamação, mas o ensino que está por trás dela. Que está por trás E eu dela. acho bacana isso. Acho legal. Né? Muito bom. Bom, gente, eu não sei se vocês acompanharam na mídia há uns anos atrás, aí, não muito tempo atrás, mas aconteceram grandes investimentos em eventos de virada. Será que é justificado ou poderia ser direcionado para missões e caridades? Gente que fez coisas grandes, o culto da virada, teve até uma certa competição entre um e outro aí, não sei se vocês Ingressos. estão... ingressos, etc e tal. Será que é legal esse tipo de investimento? Acho que eu vou cobrar ingresso para ir na minha agora. É mesmo, é bom, hein? Ingressos. Pessoas que Ninguém vai. pagam ingressos caríssimos, enchem
ônibus, caravanas, e que a mesma não faz o mesmo investimento na sua igreja local. Verdade. Nem na igreja local faz, né? É porque o outro lá tem a unção que de repente na igreja lá o pastor não tem. É bem provável. Segundo o entendimento dela, né? É bem provável. Agora, eu acho que eu sou o mais idoso aqui. Eu acho que eu teria dificuldade de ir para um estádio no ano novo, ficar num lugar longe do banheiro, desconfortável, vendo a figura de alguém lá longe. Eu teria essa dificuldade. Deixa eu lhe ajudar. Quantos anos? 56. Então, eu que sou mais antigo aqui, 67, não parece, mas é. Eu teria grande dificuldade. Sabe, então é complicado, mas tem gente que vai. Não é. Né? Verdade, tem gente que gosta, eu sinceramente. Agora vai por atrações humanas, né? Vai porque o cantor tal vai, a pessoa vai e tal. Eu acho muito complicado essas questões, mas eu respeito também. Não é ficar em cima do muro, não, por favor, gente. Daqui a pouco vocês vão me chamar de murista aqui. O seu Coutinho não quer ficar mal com ninguém. Não é. É porque eu acho que talvez seja uma certa maturidade. Eu era muito crítico. Então eu sempre fui muito crítico. Eu acho que a vida vai ensinando, a pessoa gosta, ela tá feliz naquilo ali. Não é um pecado em si, né? Sim. A questão que é inegociável é o pecado. Sim. Mas a pessoa está feliz, ela quer estar ali naquele lugar, ela está querendo assistir aqueles cantores, ela está bem ali. Ela se sente bem ali, né? Eu não tenho problema. Não serve para mim, mas pode servir para você. Mas então, eu acho que era muito bom a gente frisar que o investimento melhor é no reino, sim, missões. Eu prefiro estar na igreja, investir isso em outras coisas. Então, mas... o pastor Felipe disse aqui, o ano todo eu não faço nada, não ajudo a igreja local, não apoio, mas lá o cantor tal eu vou lá ver porque ele tem a unção. Acho que isso é equivocado. Agora, se você gosta, você conhece esse cantor, sabe que tem uma história legal, tá lá, não tá lá, caiu de paraquedas, alguém compromissado, você vai lá para agregar na sua vida, legal. Não dá para você, né? Mas assim, eu sou mais a linha, né, de que existem coisas mais importantes, né, do que você tentar preencher um vazio na pessoa com um show, com um evento, com um espetáculo. Eu acho perigoso. É verdade. Eu acho muito perigoso. Nem né? preenche. E nem preenche. É só momentâneo, né? É momentâneo. E eu acho perigoso isso. Agora, falar que é errado, a pessoa que está lá está em pecado, aí eu concordo com o pastor Coutinho, não dá para saber, aí é uma questão muito particular. E às vezes ela vai ter uma experiência lá que não teria em outro lugar, e Deus pode fazer em qualquer lugar que Ele quiser. Ela pode ser uma experiência boa, ela só não pode colocar como um dogma, que todo mundo tem que ir. Tem que ser isso. Agora, se você consegue fazer isso num âmbito evangelístico, não sei, será que de forma evangelística você consegue alcançar um público com um evento desse? E você está envolvido nisso para atrair pessoas que não iriam numa igreja, e lá você usar aquilo para. Aí eu acho. Aí com objetivo. Agora, se for para lazer, aí eu acho que o crente já está maduro, busca lazer em outra coisa, não num culto, sabe? Com certeza. Não, eu estou envolvido nesse grande evento de investimento tamanho, porque a intenção é atrair não convertido. Aí eu acho que vale a pena. Vale a pena. É uma pena, mas nós estamos chegando já ao final do nosso debate de hoje, o último debate do ano de 2025 sobre eventos de virada nas igrejas. Isso é realmente importante. Quero agradecer a presença desses 3 homens de Deus aqui, fazendo a última pergunta e deixando com que eles respondam, debatam sobre esse assunto rapidamente aí, e já desejando aí um feliz 2026 para todos. Gente, a expectativa exagerada em torno da virada do ano pode levar à frustração espiritual. Vocês já falaram sobre isso também. Agora, qual palavra vocês poderiam deixar para o ouvinte frustrado por estar terminando o ano de uma forma totalmente diferente de como havia planejado na virada anterior? Pastor Felipe Cotrim. Eu deixo a meditação 2 sabedorias de Salomão. A primeira, que ele diz que quando os dias forem bons, aproveite-os. Quando forem maus, considere-os. E Lamentações, ele vai dizer o seguinte, né? Todavia, lembro-me também disto, e por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Bênção, que palavra forte de Deus. Pastor Felipe, eu quero desejar ao irmão um feliz 2026 do seu ministério, toda a Igreja Batista Vale das Bênçãos, todo o ministério. Que Deus abençoe o irmão, em nome de Jesus. Amém. Agradeço o pastor Dário, toda a equipe, Beth, a todos aí do 88, Edson Bertassi. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Pastor Betinho Ventura. Eu fico com Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cristo é nosso eterno tempo favorável. Ele é o ano, não tão independente se é 25, 26, né? Não importa o número, importante que você estar debaixo da graça do Senhor. E debaixo da graça do Senhor, faça o seu ano ficar melhor. Faça, porque aí não vai ter frustração. Não vai ter frustração. Não vai ter frustração. Né? E que a gente, como líderes, tenta explicar essa consciência. A gente precisa ensinar as pessoas a ter consciência que ela é nova criatura, você já não está mais preso a calendário, a qualquer coisa que esse mundo tenta impor sobre a sua vida para você ser mais feliz. Cristo é suficiente para você. E cheio de Cristo, o seu ano pode ser melhor, na família, no ministério. E em Cristo, de repente, eu creio, né, dentro do processo, Deus te dá uma conquista diferente, né, e um novo plano para a sua vida em relação ao seu ministério. Enfim, Deus pode fazer isso, mas independente se não for acontecer dentro do seu calendário, você está debaixo da graça do Senhor e todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém. Tá? Então que essa seja a mensagem para esse ano novo, no nome de Jesus. Eu não perguntei ao pastor Felipe, vai ter culto da virada lá? Vai ter culto da virada, eu estarei de férias, mas estarei no culto da virada. Ah, rapaz, você é mesmo? Férias? Você tira agora férias, irmão? Eu tiro férias. Em dezembro ainda, hein? Dezembro. Que coisa maravilhosa. 15 dias apenas, mas vai ser bênção. Vale das Bênçãos, Ano Bom, Barra Mansa. Isso, Elias Jorge Araidini, número 100. Muito bem, vai ter culto da virada lá, pastor? Eu não estou de férias. Betinho, não está de férias. Estamos aí, estamos no culto da virada. Vamos lá, a partir das 10 da noite, Igreja Metodista Nosso Lugar, Rua 219, número 15, no Conforto. No Conforto. Vai ser um prazer receber você lá para ter esse momento de oração. E vai de camisa branca, porque... Quero desejar a você, pastor Betinho, um feliz 2026. Amém, no mesmo seu para você. Novo ciclo lá no bairro Conforto. Amém, glória Trouxe a Deus. A igreja lá do Jardim Amália para instalou ali. Amém. Vai haver crescimento em nome de Jesus. Recebo, no nome de Jesus. Parabéns, que Deus lhe abençoe. Um feliz 2026, viu, Amém, querido? no nome de Jesus. Pastor Carlos Coutinho. E Olha aí? só, a palavra que eu queria deixar, eu gosto muito quando o apóstolo João ele está exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano antes tentou matá-lo numa cadeira de azeite fervendo, não conseguiu. Ele está ali, a igreja sofrendo perseguição, e ele é arrebatado. E a primeira coisa que ele vê, eu vejo, é um trono, e no trono alguém sentado. Então, mesmo diante daquele cenário todo que ele estava passando, de uma visão humana, Deus revela para ele que tem um trono e tem alguém sentado no trono. Eu quero falar para você que está vivendo um momento difícil. Deus está sentado no trono e está no comando da sua vida. Deus tem o seu próprio tempo e não está subordinado ao tempo humano. Amém, amém. Deus tem o tempo certo para fazer tudo na tua vida. Continua crendo, não olhe para trás. Deus está no controle. Vai ter culto da virada lá? Vai ter culto da virada, né? Sim, se Deus quiser. Igreja Metodista Wesleyana em Piraí. Glória a Deus. Pastor Carlos Coutinho, que o Senhor, nosso Deus, derrame bênção sobre sua vida. Obrigado. Em 2026 vai continuar lá em Piraí? Se Deus quiser. Vai, então tá aí o bispo também, né? Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a sua família. Amém. Em nome de Jesus, amém? Olha, gente, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos colaboradores aqui da Rádio 88, professor Miquel Nechaif, que produz o nosso debate, a jornalista Letícia Dantas, que também está aí na produção, a Bruna Machado, que está lá na produção e na edição também. Quero agradecer a jornalista Emily Albertassi por nos proporcionar esse tempo gostoso de aprendizado aqui da Palavra de Deus. É claro, ao Edson Albertassi e a Alice Albertassi, um feliz 2026. Você ouvinte, um beijo no coração, feliz 2026, em nome de Jesus. Grande abraço.